era o tipo de programação? Havia radiojornalismo, programas musicais, programas de auditório ainda ou não? Bom, nós fizemos muito programa de auditório. Inclusive, fomos nós quem levamos a efeito em Tubarão o primeiro programa de auditório que efetivamente deu prêmios, que existiam muitos programas de auditório. Mas eu me recordo que nós fizemos um programa de auditório com prêmios como televisores, não a cores, que na época não existia televisão a cores, mas televisão preto e branco, rádios, fogão a gás, essa coisa toda. E foi um sucesso maravilhoso. E sempre trazendo para cá duplas sertanejas, as mais famosas do Brasil, porque o pessoal aqui gosta muito disso. Qual era a emissora? A Rádio Tubá. Rádio Tubá, em que época? Isso foi em 1971, por aí. Ainda faziam programas de auditório? Ah, faziam, sim. Mesmo com a televisão? Faziam, exatamente, faziam. Porque a televisão aqui na nossa área, ela foi sintonizada muito mal durante muitos anos. E nós tínhamos aqui, por exemplo, naquela época, apenas a TV Piratini. Mas a imagem chegava muito mal. Havia uma repetidora em Araranguá e pronto. Então, quem conseguia um sinal bom, fazia milagre na época. Então, a televisão não atrapalhava praticamente em nada o rádio. Como, aliás, não, como também hoje não prejudica muito, não. Não, absolutamente. O rádio hoje, na verdade, se bem que hoje a programação, a programação de horário nobre, o horário nobre de rádio hoje é praticamente de manhã, desde a hora que ela abre até o meio-dia. Mas até a noite mesmo, já fizemos pesquisas aqui, aliás, pesquisas, e temos exemplos aqui. A nossa programação noturna, com telefone, né, o pessoal se comunica através do telefone, ele tem uma audiência excelente, mas excelente mesmo, são índices até surpreendentemente satisfatórios. Como é que era o radiojornalismo? Havia repórteres, redatores? Não. O nosso radiojornalismo na época, a Tubá sim, a Tubá, é bom que se diga aqui, a Tubá e Eldorado serve de exemplo, né? Serve de modelo aqui na região sul. Essa rádio difusora é a mais antiga, né? Mas a Tubá e Eldorado servem de modelo. Então a Tubá, eu me recordo bem, ela tinha um departamento jornalístico, como qualquer uma tem hoje, já naquela época ela já tinha. E com excelentes nomes. A Gilmário Machado, César Machado, dois irmãos. César Machado hoje, inclusive, é secretário adjunto do trabalho em Florianópolis. O Gilmário também está lá, né? É um dos diretores da FUCAT, né? Tínhamos nomes os mais gabaritados possíveis. O esporte também era feito com a equipe das melhores, né? A Eldorado também, grande equipe. Agora, havia sim dificuldade porque o telefone na base da manivela, né? As comunicações eram dificílimas, a televisão não existia, você tinha que sintonizar o rádio sempre, né? Então nós tínhamos por costume, por exemplo, nós temos o rádio escuta, que hoje já não se usa mais, né? Nós temos que sempre usar um funcionário como rádio escuta. Ele ficava sintonizando em horários já pré-determinados, né? A Guaíba, que era as fontes de notícia nacional, era a Guaíba e a Tupi, né? A Guaíba, Tupi no Rio e a Bandeirante de São Paulo. Então eram as 3 emissoras de rádio que serviu de suporte, né? Noticiário nacional e internacional, que na época nós ocupava um espaço muito grande, porque a nível regional e local a gente tinha muito pouca coisa para aproveitar. Hoje não, hoje se faz um jornalismo, nossos programas jornalísticos aí são feitos praticamente à base do noticiário local. O noticiário internacional praticamente não entra, por falta de espaço e por falta de interesse, porque a televisão está aí, mostra para todo mundo, né? Não só a matéria, como a imagem também. E como é que é o seu programa hoje? Bom, hoje aqui na Rádio Difusora eu faço esporte, e é um fato interessante também. Nós temos aqui uma programação de 45 minutos de programa esportivo, talvez um dos maiores programas de esporte do rádio brasileiro, e que se ocupa única e exclusivamente com o esporte local. Só. E não temos futebol profissional em Laguna. O nosso futebol aqui é o futebol amador, é o futebol rústico, é o futebol em campos abertos, entende? Não tem alambrado, né? Mas é um futebol gostoso, é um futebol vibrante, né? Temos aí um campeonato que terminou no ano passado com 28 agremiações. Este ano, mais 28 agremiações, também num campeonato que começa no próximo dia 10 de março, promovido pela rádio, né? Porque existe uma liga na cidade, mas os diretores querem exatamente com a rádio. Para eles é mais importante, é mais seguro, né? Tem mais divulgação, né? Então, hoje eu faço só isso. Mas eu agora, a partir de 1º de março, eu estreio, me reintegro a equipe da Rádio Tubá, fazendo jornalismo. Aliás, é o meu show, eu gosto mais de jornalismo, na verdade. E os programas de comentários políticos e críticas?
É o forte da gente. É. Se bem que é uma maneira diferente de comentar, né? A nossa programação é gravada, é mais improvisada, entende? Nós não temos nem tempo para estar escrevendo em máquina, mas eu gosto muito disso. Aliás, o programa que eu faço chama-se O Show do Rádio, é um programa que já está há 20 anos aí na região. Eu comecei ele em Criciúma no dia 23 de novembro de 63, na Rádio Difusora. Um dia após a morte do Kennedy, aliás, o comentário de abertura foi exatamente uma citação à figura maravilhosa de Kennedy, né? John Kennedy. E desde de lá para cá eu sempre trouxe comigo esse programa. Passei pela Tubá, passei também aqui pela Rádio Garibaldi, durante 7 meses aqui eu apresentei esse programa. E só não apresentei aqui na Difusora porque já é uma programação parecida, né? Então eu me dispus a vir aqui exatamente para fazer esporte. Mas ele abre com comentário, né? Comentário político, normalmente político, e toda a matéria inserida normalmente é política. Entrevista com o prefeito, com o vereador, com o presidente de partido, sempre alguma coisa ligada à política que o pessoal gosta muito. Entrevista, sim. E os entrevistados vêm no estúdio? Não. Eu sou... É que o meu rádio é diferente. Eu faço o rádio... No rádio eu faço a política da boa vizinhança. Eu, por exemplo, se eu lhe disser que eu conheço praticamente toda a população dos 16 municípios da Morel, você entende? Você vê que eu amanhã, por exemplo, estou recebendo, vou a Bom Jardim da Serra, a convite do prefeito. Vou comer um churrasco lá com ele, mas vou. É uma viagem um tanto quanto penosa, a gente sabe, é difícil, é longe, mas eu vou. Vou porque é uma audiência que me interessa bastante. No sábado que vem eu sou apresentador de um festival de juventude em Vargem do Cedro, um distrito do município de São Martim. Hoje já fico acampando por lá e tal. Então eu conheço essa região toda. Meu jornalismo eu faço nessa base. Eu termino meu programa às 8 horas da manhã, eu aponho o carro e saio. Ao meio-dia eu estou em Gravatal, às 2 da tarde já estou em Braço Norte, às 5 da tarde já estou em Grão-Pará, ou em Bituba, ou em Maruí, enfim. Sempre atendendo convites de amigos que a gente tem. Pessoas que gostam da gente e pessoas das quais a gente gosta também. Então aí, nessas viagens, nessas saídas, a gente sempre leva o gravador, é claro, e sempre traz alguma novidade. Isso é inegável, não escapa nunca. E a diferença de trabalhar no início, em 59 e agora? Era melhor? Não, hoje o rádio é descansado. Você vê que hoje, a minha programação das 11h15 eu já gravei às 9 horas da manhã, gravei e o pessoal que ouve dificilmente vai sentir que é uma matéria gravada, porque não há interferência. Não. Antigamente era um problema terrível. Hoje, se eu quiser saber daqui a pouco de como é que está a eleição da Câmara em Brasília, eu passo a mão no telefone, o telefone é fácil, né? É bem melhor, bem mais fácil, né? E compensa mais, né? O rádio, inclusive, hoje ele é mais forte, quer dizer, as nossas emissoras hoje, eu estou agora respondendo uma carta para o cidadão de Florianópolis, né? Que mandou uma correspondência dizendo que está sintonizando muito bem o programa de esporte na capital do estado. Aí eu recebo cartas de Criciúma, de Araranguá, de Bom Jardim da Serra, de São Joaquim. Antigamente não dava, né? Não havia condições, porque o nosso rádio, a potência era muito fraca. Hoje nós trabalhando com 1 kW e nós vamos longe. Né? E antigamente o máximo era 250 watts. Então recebe muitas cartas dos ouvintes? Ah, sem dúvida. Muitas cartas, muitos convites para a gente fazer visita por aí e tal. Sem dúvida. Aliás, o rádio eu gosto do rádio, né? Você sabe que o rádio paga pouco, né? Então eu gosto do rádio exatamente por causa dessas particularidades, né? Ele abre um espaço muito grande, escancara portas para a gente conhecer mais pessoas, né? Mais famílias e fazer com que um trabalho político ao qual nós sempre nos dispusemos fazer, ele seja bem compensado. E apesar de pagar pouco o rádio, o senhor sempre fez só rádio ou teve outra? Não, eu hoje sou um funcionário da Assembleia Legislativa, né? Ganho relativamente bem, assim como não.
E estou à disposição aqui na área. E como o fato de estar à disposição também nos enseja bastante tempo, né? Então a gente faz rádio. Mas o rádio, quer dizer, o rádio ele paga pouco para aquelas pessoas que queiram viver somente do seu ordenado, só daquilo que ganham. Mas nós, graças a Deus, em função dessa amizade, desse trabalho muito grande que se leva feito aí, nós temos um círculo de amizade muito grande meio aos empresários, aos políticos, e normalmente temos uma boa comissão também, eles nos pagam uma boa comissão. Então, além do ordenado, a gente ganha mais isso aí e por isso a gente passa um pouquinho melhor. E os patrocinadores, os anunciantes? Antes havia bastante anunciantes e como é que era? Não. A grande dificuldade do rádio antigamente era exatamente o anunciante. O anunciante ele custou muito a se conscientizar e eu até me orgulho muito em dizer que eu sou parte integrante desse trabalho de transição que houve no rádio. Porque nós atravessamos essa fase. Nós começamos aqui começamos com o rádio praticamente. Né? Você vê o Antônio Luiz em Criciúma, ele começou com a Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado hoje deve ter os seus 35 anos de existência. O Antônio Luiz começou com ela. E muitos funcionários ali começaram. E quando nós chegamos na Atubaia, ela também era uma rádio de 10 anos de existência. Entende? E havia grande dificuldade para conseguir tirar do patrocinador, ou fazer com que o patrocinador entendesse que a propaganda é a alma do negócio. Isso aí não era fácil, não. Dificilmente ele entendia. Ainda hoje você encontra dificuldades. Existem muitos comerciantes que eles acham que botar uma tabuleta na frente da loja dizendo que está com 10% de desconto, 20%, ganha. E quando é exatamente o contrário, né? Mas hoje não, hoje é fácil. Hoje o corretor, inclusive, ele sendo bem conhecido, ele sendo um corretor conceituado, corretor que de fato sabe plantar, que a gente sempre procura fazer, no momento que se fecha um contrato com o anunciante, pelo menos uma vez por semana passamos lá para conversar com ele, para saber como é que está, se as vendas estão boas, se o texto ficou bom, se tal. Então, esse comerciante, ele adquire confiança no corretor e sempre que precisa, ele telefona para a rádio e chama. Ou ele vem conversar com a gente na rádio. Então, se torna bem mais fácil o serviço. Não precisa correr muito atrás, não. Absolutamente. E sobre a radiodifusora aqui de Laguna, sabe alguma coisa sobre a época da fundação, alguma coisa assim? A radiodifusora está completando 38 anos de existência agora, esses dias. Vai acontecer, inclusive, dia 9 agora, um grande baile, né, comemorativo aos 38 anos de existência. É a emissora mais velha do sul do estado, eu tenho poucos dados a respeito dela. É a emissora mais antiga da região sul. Houve uma época, em 1946, por aí, eu era garotão ainda, só existia a radiodifusora. Atubaia estava deixando de ser serviço de alto-falante, que ela de fato, ela foi fundada em 46, oficialmente em 46, mas era a difusora de Laguna e a Nacional do Rio. Eram as duas grandes emissoras da área aqui. Se bem que rádio também você não encontrava tão facilmente por aqui, não. Já que você falou na Rádio Nacional, ela exerceu alguma influência sobre essa rádio aqui de Laguna? Não, a Rádio Nacional, ela exerceu influência. Me parece que todo radialista do meu tempo aprendeu muito com a Rádio Nacional. Você vê que o Heron Domingues era o apresentador do Repórter Esso. Era o homem que todo mundo gostava de imitar, inclusive eu gostava muito de imitar Heron Domingues. Ele tinha uma voz bem grave. Né? E o Antônio Cordeiro, que era o locutor esportivo, César de Alencar, que fazia os programas de auditório. Enfim, aquele pessoal daquela época também, já me recordo também, mas eu era garotão, né? Gurizão, então estava querendo começar em rádio e ouvia. Só tinha a Rádio Nacional e tinha a Rádio Difusora de Laguna, não tinha outra para ouvir, era só elas. E claro que exerceu uma influência muito grande, não só no profissional, né? Que adquiriu alguns hábitos, né? Dentro daquilo que ouvia da Rádio Nacional, como também o próprio povo. Quer dizer, a Nacional, na época, ela exercia uma influência muito grande em meio à comunidade brasileira, né? Porque da forma como a TV Globo hoje faz, né? Ela exerce. Hoje nós vivemos praticamente, a comunidade brasileira hoje vive em função daquilo que a Globo manda, determina, né? Anuncia, recomenda, aconselha. A Globo é aquilo que está ali. Quantas e quantas famílias hoje vivem em função daquilo que a Globo mostra nas novelas, né? Você sabe, né? E o senhor lembra da época do rádio teatro? Pegou essa Já época? fiz rádio, eu fiz rádio teatro. Conta um pouco então. Mas eu não gostei, não. Não me adaptei de jeito nenhum. Eu fiz durante uns 6 meses, inclusive. Aonde?
Na Eldorado. Fiz na Eldorado de Criciúma. Não gostei, não me adaptei, honestamente não me adaptei. Aliás, em rádio, a semana passada eu também fui entrevistado por uma revista e o cidadão me perguntou o que eu já fiz em rádio. Eu disse, olha, em rádio eu só não irradiei enterro, mas eu menti, pois eu de fato no ano passado irradiei um enterro aqui. Foi a única coisa que me parece que me faltava era irradiar enterro, mas já irradiei, sim. E como é que era o rádio teatro? O rádio teatro em rádio é um sarro, né? Você sabe que é complicadíssimo a beça, né? Se a televisão para fazer novela é complicado, o rádio teatro no rádio era um interessante. O contra-regra, por exemplo, né? Tinha o cidadão que fazia o contra-regra, que abria a porta, fechava a porta, aquele negócio todo, né? Abria a garrafa, né? Era um negócio bacana. Não, mas era bom, só que eu não me adaptei, era uma coisa que não... Na época eu estava fazendo esporte, né? E não compatibilizava bem o esporte com o rádio-teatro, aqueles troços, aquele romance, aquele negócio e tal, né? Eu não sei, não cheguei a... Não gostei muito não e também nunca mais fiz. Foi só lá mesmo. E sabe por quanto tempo que teve o rádio-teatro? Eu trabalhei um ano, de certo. Um ano, porque tinha aquelas novelas compridas, né, extensas, e todo dia tinha um capítulo, né? E também tem uma coisa, né? Não se gravava não, porque não existia condições de gravação, né? Por exemplo, nós apresentávamos exatamente no estúdio que estava preparado para gravação, para ser um dia um estúdio de gravação, mas não existia estúdio de gravação na época. Então nós tínhamos que fazer ao vivo. Todo e qualquer erro seria fatal, né? E a Rádio Dourado tinha uma equipe de rádio teatro? Tinha uma equipe de rádio teatro, sim, comandada pelo Antônio Luiz. Tinha uma menina chamada Kátia, que inclusive trabalhou na televisão em Florianópolis, ou está lá, por lá ainda, não me lembro bem. Tinha Humberto Mendonça, que também fez esporte, esteve até na Rádio Bandeirantes, já faleceu, era assessor do governador do estado na época, o Antônio Costa Quando Reis, quando ele faleceu. E outros rapazes ali de Criciúma, e umas moças também, aliás, um excelente elenco. O pior era eu mesmo, e eu já senti de cara que tinha que desistir, né? Não deu certo. Não. E quem eram os autores dos textos? Não me recordo. Todos, exatamente. Aliás, as novelas eram praticamente todas elas de autoria do Antônio Luiz. Era um rapaz que se dedicava extremamente ao rádio, né? E era corretor, era locutor, era apresentador de programa de auditório, era apresentador de programas noticiosos, entende? E o rádio-teatro era a grande paixão dele. E era o gerente da rádio. E as novelas gravadas? Não. Vinha também. Vinha de fora. Vinha. Nós tínhamos duas novelas. Nós tínhamos uma a 1h da tarde, que era a que nós fazíamos, e uma outra às 11 da manhã, uma coisa assim. Mas que era mais ou menos 9 horas da manhã, um negócio mais ou menos assim, eu não me recordo bem, né? Porque faz tanto tempo isso. E o público gostava? Era uma audiência violenta. Quantas e quantas vezes as pessoas passavam por nós na rua e perguntando como é que ia ser aquele capítulo de amanhã, vai ser, fulano vai morrer, se não vai. Era aquele negócio. E o público sentia diferença entre a novela feita por vocês e a vinda de fora? Olha, eu tenho a impressão de que o pessoal gostava mais das nossas. É a impressão que eu tenho, sem falsa modéstia. Eu tenho a impressão que o pessoal gostava mais, porque pelo menos eles comentavam muito conosco, né? Comentavam muito, queriam saber, as pessoas queriam saber o encerramento, como é que ia ser. Então aquela manifestação nos dava certeza de que ela estava sendo bem acompanhada. Enviavam cartas? Muitas cartas. Aliás, o rádio hoje não recebe tantas cartas como antigamente. É porque antigamente não existia. O rádio, ele dominava da manhã à noite, entende? As pessoas ligavam o rádio às 5 horas da manhã e desligavam à meia-noite quando a rádio fechava. Hoje não, hoje a televisão ela tomou muito o tempo. O pessoal ouve o rádio, mas não se importa muito com ele. Uma ou outra, claro, tem programações aí que nós recebemos um bom número de cartas. Você vê que nós fizemos aqui uma promoção no mês passado, qual o clube mais simpático do município, e recebemos 140 mil cartas. Prova de que o pessoal ainda ouve, né? Ouve e gosta e participa, né? 140 mil cartas, recebemos cartas inclusive de Joinville, de Florianópolis, Criciúma, Araranguá, etc. Agora, antigamente o Correio trabalhava simplesmente para as emissoras de rádio. E havia pesquisas de opinião do público, tipo Ibope, já existia na época? Não existia não. Não existia pelo seguinte, porque a Eldorado era sozinha em Criciúma. A Tubá em Tubarão, a difusora aqui. Depois surgiu uma rádio Araranguá, né, que também era do mesmo grupo nosso lá em Criciúma, que hoje manda nessa aqui também. Mais tarde que apareceu essa aqui, mas o pessoal que não importa muito. Em Tubarão já se faz pesquisa, já em 70 já fazíamos pesquisas. Eu me recordo que em uma ocasião nós contratamos uma equipe
da Fundação Educacional, né, sul de Santa Catarina, da FESC. Juntamos o pessoal e fizemos uma pesquisa séria. Foi a primeira grande pesquisa que fizemos lá. E hoje, então, isso é normalíssimo, se faz pesquisa política, né? Pesquisa de opinião pública, pesquisa de audiência, pesquisa de supermercado, etc, etc. Mas então não havia concorrência entre as emissoras? Não havia porque era só nós mesmos. Né? Agora nós tínhamos, isso também é interessante, né? Nós fazíamos um rádio tão sério na época quanto hoje, com concorrentes. Porque, embora sem concorrentes, nós queríamos também fazer com que o pessoal sentisse que, de fato, era importante ouvir a rádio. Porque as nossas concorrentes, no caso, eram as mais gabaritadas possível. Então, era a Tupi do Rio, era a Nacional, era a Bandeirantes, né, que já era uma grande emissora, e enfim, tantas e tantas outras grandes, a Globo, a própria Rádio Globo, né. Então, e você vê que, a nível de esportes, por exemplo, o pessoal gostava na época muito mais do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, né, do Santos, do Corinthians, né, do que dos nossos times daqui, Aliás, Santa Catarina. Fora do que pelos seus. Né? É um negócio interessante. Então nós temos que cuidar disso aí. O pessoal, às vezes no campo de futebol, nós estamos lá irradiando o jogo, está o cidadão aqui ouvindo o Flamengo e Vasco, o Flamengo e Fluminense, aquela coisa toda. Então nós procuramos fazer a coisa da melhor forma possível, apresentar um vasto noticiário de fora, né? Tanto o político como o econômico, o social, o esportivo, para compensar, né? E as rádios de Florianópolis eram ouvidas aqui? Não. A Guarujá, inclusive, ela esteve, parece que não está mais com onda curta agora.